Todas essas mulheres têm a mesma característica. Tatuagem, uma rodagem maior, uma vida pública, tá? A mulher do Hendrick aqui, cara, dizem, supostamente, ela já rodou na base do São Paulo e do Palmeiras. Então já entrou naquele mundo, já conhece como é que funciona e já foi, entre aspas, mal intencionada no Hendrick. Entendeu? Por quê? Porque viu, putz, esses caras aqui já sabem que eu rodei. Eu vou no novinho, que não importa se eu rodei muito. E eu vou tratar ele diferente. Não vou cometer os erros que eu cometi com os outros caras. Então, rapaziada, olhos bem abertos, tá? Isso aqui é uma tendência mundial, especialmente em esportes que pagam muito e tem essas jovens estrelas ali dando mole. E assim, não é falta de pai, tá? Porque o Hendrick tem um pai muito rígido, uma mãe muito rígida. O LaMelo Ball, cara, o pai dele é, entre aspas, o melhor pai da história do esporte. Porque colocou 3 caras na NBA. Olha o tanto de dinheiro que isso gera. Lonzo Ball, LiAngelo Ball, LaMelo Ball, cara muito regrado. E com certeza ele avisou, cuidado com essas mulheres da vida. Cuidado com essas mulheres da vida. O pai do Hendrick, cuidado com essas mulheres da vida. A mãe do Hendrick, aquela foto lá, aquela polêmica toda, cuidado com essas mulheres da vida. E o cara vai lá e coloca o anel. E a única coisa que eu discordo aí do que o Ryan disse é que ele falou aí que provavelmente o pai do Hendrick e a mãe dele avisaram que esse negócio não vai dar certo, que trata-se de uma suposta interesseira, mas eu discordo principalmente da parte do pai do Hendrick, porque deu pra ver que o pai dele tem aquela mentalidade de gado mangina. Provavelmente o cara não deve ter dado esse tipo de conselho pro Hendrick, porque se o pai dele é milionário e vive na vida mansa hoje em dia, é porque o Hendrick que paga as contas, então deixa o moleque fazer o que ele quer. Eu acho que o pai dele pensa assim. E tem outra, se o pai dele tem a mentalidade do mãe espaço Gina tradicional do bostileiro médio, a hora que ele percebe que o filho dele tá com uma loira bonita, jovem e atraente e tudo mais, o pai dele deve ter pensado, é isso mesmo filhão, é dentro, pode ir. Não há motivos para preocupação. Mesmo todas as evidências mostrando que essa guerreira é uma interesseira, não dá nada. Tudo pela rosadinha, né senhores? Talvez o pai dele nunca teve a oportunidade de esfregar a sua cara no que o Hendrick tá esfregando atualmente e ele pensou, bom, já que eu não pude, então deixa o menino, deixa ele fazer o que ele bem entende, senão ele corta a nossa mesada e eu quero ver. Já a mãe do Hendrick não, essa aí provavelmente é a que manda na casa e ela já deixou bem claro que não era pros dois se casarem, sempre deixou transparecer a antipatia que ela sente pela agora mulher do Hendrick e tudo isso porque as mulheres sabem, senhores, uma mulher quando vê a outra que não é confiável percebe de longe, principalmente nesse caso de mãe e nora. Eu tenho certeza absoluta que a mãe dele tem muito mais autoridade sobre o Hendrick do que o pai dele, inclusive eu acho que a mãe dele tem a autoridade sobre todo mundo. E fica um negócio chato porque na certa a mulher do Hendrick também fica falando na cabeça do moleque, a mãe dele tá enchendo o saco, se intrometendo e o moleque, como é imaturo, às vezes deixa até de falar com a mãe dele ou se não muda o tratamento, tudo isso por causa da rosada, senhores. Eu nunca vi os caras perderem tão fácil a cabeça assim só por causa de um desbeiço emocional. E uma informação que o Ryan Santos trouxe aí, que supostamente a mulher do Hendrick já rodou em outras categorias de base. E antes mesmo dela se relacionar com o Hendrick, ela já se relacionou com outros caras, né rapazes? E o que o Ryan Santos falou aí da parte que um cara novo igual o Hendrick não vai se importar muito de ficar com uma senhora que já tá um pouquinho rodada, creio que as evidências comprovam que ela não é mais casta, o contrário do Hendrick, que quando começou a namorar com ela era menor de idade, e pro moleque de 16, 17 anos ficar com uma mulher de 20 e poucos anos, numa situação normal, pro moleque que é jovem ia ser uma boa, né? Sair com uma donzela que já é uma mulher, não vai ficar regulando na hora de bater uma virilha, teoricamente, já tem uma certa experiência, e no caso do Hendrick, ele resolveu fazer uma vista grossa, assim como todos nós homens que queremos nos casar, ter um relacionamento, qualquer coisa com uma mulher, devemos fazer hoje em dia. O Ryan Santos já falou aí, mandou a braba, né? Falou que essa senhora já teve outros relacionamentos e todo mundo já sabe disso, inclusive o Hendrick, mas ele acha que é normal isso, você se relacionar com uma jovem que já teve outros relacionamentos, supostamente por interesse também com outros caras. E de normal isso não tem nada, meu filho. O Hendrick não se dá conta que ele poderia muito bem escolher uma senhora casta da idade dele e que não seja interesseira igual dizem que essa madame é, e o Hendrick poderia muito bem, como prova de amor até e fidelidade, pedir para que a mulher que fosse se relacionar com ele fizesse um regime de separação total de bens, já que não é por interesse, pelo menos desse jeito todas as pessoas que desconfiariam
de um suposto interesse financeiro da guerreira, não teriam motivos pra falar nada. Mas negativo. Acho que a guerreira pensou, separação total de bens é meu ovo. Eu vou casar com esse cara aqui com comunhão total de bens e a mãe dele vai ter que me engolir e se exploda. Porque pode ter ocorrido também na hora da ensalsichada que a namorada do Hendrik, com todo respeito aqui, só tô analisando friamente o que pode ter ocorrido, é que um jovem com pouca experiência, na unha de uma madame que já tem uma certa bagagem, ela pode ter aplicado aquilo que os especialistas chamam de chave de Xananaia. E pro moleque com pouca experiência, qualquer garga tá bom, ainda mais se for aquele de verdade mesmo. E essa madame deve ter se dedicado também na parte íntima, né, senhores? Eu não vou ficar falando muito disso para não ser indelicado, mas os senhores já entenderam. Então eu creio que o que tá acontecendo com o Hendrik é o seguinte: o pai dele não fala nada porque é mangina e não quer contrariar o moleque, senão a mesada para de cair na conta dele. Já a mãe dele foi voto vencido, porque o pai não falou nada. O Hendrik é que paga as contas e ele quer porque quer ficar com essa namorada aí. Se a mãe dele ficar proibindo muito, é perigoso até a namorada dele fazer com que o Hendrik corte relações com a sua família, tudo por causa da manginice. Isso aí é um clássico, inclusive. Muitos homens cometem esse tipo de erro, deixam de falar com a própria família por causa de uma desbeiçada qualquer aí. Claro que eu não tô falando que é o caso da namorada do Hendrik, agora esposa. Um homem nunca deve deixar de lado a opinião da sua mãe. Por outro lado também, o cara não pode ser um adulto desenvolvido que ganha seu próprio dinheiro dependendo da aprovação da mamãezinha pra fazer tudo. Mas nesse caso, que é evidente que alguma coisa errada não está certa, eu acho que não custava nada ele ter ouvido as pessoas um pouco mais experientes. E pra não dizer que a gente tá pegando no pé da moça, basta ver outros casos aí de jogadores que se relacionaram com mulheres supostamente interesseiras, Maria chuteiras, né, senhores? E que se lascaram depois. A maioria, ou praticamente todos os caras que tem um destaque aí no esporte, igual o Ryan Santos mesmo disse, já se lascaram em algum momento da vida. E outra coisa também que eu tenho que comentar aqui de passagem é que a situação dele, mesmo sendo um excelente jogador de futebol e tudo, mas não vai ser muito fácil, porque no Real Madrid ele é banco e lá tem jogadores que pelo menos nesse momento são melhores que ele, e para ele conseguir ser titular ele vai ter que correr muito. Na seleção brasileira, depois que ele falou que ele prefere jogadores tipo Bob Charlton e Bellingham ao invés dos brasileiros, tipo Neymar, isso queimou o filme dele e a galera lá já olha ele com outros olhos, tipo assim, esse cara é muito mala, não vamos tocar a bola pra ele e não é dos nossos, porque quem manda no vestiário do Brasil é o menino Ney, e se ele falar que o Hendrik é banco e engole o choro. E agora, pra piorar mais essa ainda, o cara foi e casou com uma suposta Maria chuteira. Tem tudo pra dar errado, né? Infelizmente, alguns jogadores, como eles alcançam o sucesso financeiro e se tornam pessoas conhecidas, e isso faz com que eles muitas vezes tomem decisões equivocadas, se emocionam facilmente, e se de repente alguma coisa na vida do cara não tá do jeito que ele gostaria, isso vai se refletir no campo invariavelmente. Então, ou seja, eu acho que essa senhora aí tem tudo pra destruir a carreira do Hendrik. Vamos supor que o relacionamento dele por algum motivo não dê certo, que é o mais provável, não que eu esteja torcendo para que isso aconteça, mas estatisticamente são poucos casamentos que dão certo, ainda mais quando existe uma suspeita de alguma das partes só tá se relacionando por interesse. Se caso isso se concretize e o Hendrik tenha algum problema pessoal desse para resolver, sendo que ele não tem nem 20 anos ainda, é um cara extremamente maturo, isso com certeza vai se refletir em outras áreas da vida dele. A pressão de jogar num time grande igual o Real Madrid é inimaginável pra gente, é uma coisa que só quem passa por isso pode saber, porém a recompensa é muito grande. O cara é milionário, joga na seleção brasileira, tem uma rosadinha, né, senhores, pra estufar a veia do pescoço, independente se é por interesse ou não, e o cara vive uma vida de rei. Só que se ele não conseguir controlar essa emoção que ele tá sentindo, se ele não virar homem, isso eu tô falando aqui no sentido homem maduro, se ele não enxergar a vida como ela é realmente, e se ele não ouvir os conselhos, principalmente da mãe dele, ele tem tudo pra se lascar. É isso. Esse caso aí serve pra gente ver como uma mulher pode mudar a vida de um cara, tanto pro bem quanto pro mal, né, senhores? Eu acho que o Hendrik não tem idade pra casar, ele poderia muito bem estar ensalsichando outras guerreiras, inclusive mais atraentes que essa namorada dele, mas infelizmente o menino é novo ainda e não tá sabendo lidar muito bem com isso. Então, tudo que eu desejo aqui é um força guerreiro, e que se a guerreira der o golpe do baú nele, que pelo menos isso sirva de lição pra ele e pra outras pessoas não serem enganadas igual esse jovem sonhador. E eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like e se inscrever no canal. Ative a sinetinha das notificações para ser avisado de novos vídeos, e caso seja do seu interesse, junte-se
Junte-se a Masters Júnior Chedney dos Santos, no nosso clube de membros, para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí, eu recomendo você assistir a eles para dar uma força aqui pro canal, e muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Valeu!